Hello and welcome! How are you guys doing? Sejam todos muito bem-vindos a mais um aulão. Esse aulão maravilhoso para os nossos alunos do método. Thank you so much for being here. Hoje vamos tirar um monte de dúvida, tirar um monte de coisinha de minhoca da nossa cabeça, porque eu falo que esse daqui é um detalhinho do detalhinho. Tem coisa, gente, que em inglês a gente pode errar e não faz diferença. O gringo não vai nem sacar que tu errou, quer dizer, nem ele sabe a regra, entendeu? Ele fala, isso aí eu nem sei, tá tudo certo. Mas esse é um detalhe que faz falta e eles não erram. Então, já que eles não erram, a gente também não pode se dar esse luxo, entendeu? E esse direito de errar, e eu estou falando do uso do pronoun it. Muito bem, quando usa, quando não usa, vamos dar uma olhada. Let's get started. Deixa eu tomar uma água. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de frases que a gente acaba não fazendo, né, do jeito que deveria fazer, e quando que a gente vai usar, para a gente lembrar de quando usar esse menino aqui, tá bom? Deixa eu colocar, deixa eu ver como é que tá esse fio aqui, se eu posso esticar ele, ou se o povo vai brigar aqui comigo, porque pode ser que eles briguem. Very well. Muito bem, gente. Vocês não estão vendo minha tela? Estão, já eles vão ver. Produção, põe minha tela aí para eles verem. So that you guys can see. Amazing. Ó, eu quero que vocês deem uma olhada nessas frases specifically, tá? A gente tem aqui, ó. É importante ter coragem. O que o aluno de inglês vai fazer nessa frase? Ele vai falar isso aqui, ó. Não vai fazer isso não, que ele não tem essa letra feia. Ele vai fazer bonito. Is important to have courage. Nossa, que letra bonita. Finge que tá bonita a letra, gente. Quando eu escrevo aqui, eu escrevo rápido, né? Não fica assim tão linda, maravilhosa. Então, o que vai acontecer? O que faltou aqui? Faltou um elemento, gente. Esse elemento aqui, que é o elemento at, tá? Então, percebe que em todas essas frases que tem sujeito inespecífico, ou seja, é um sujeito que não é um sujeito oculto. Lembra do sujeito oculto que a gente aprendeu lá na escola? Por exemplo, estamos aqui. Existe um sujeito nessa frase, o sujeito é nós, ele só não está aparecendo na frase. Mas quando a gente fala, é importante ter coragem, está muito quente lá fora, é menino ou é menina? Parece que ela não se importa. Não é uma boa ideia, não faz sentido. Nós estamos sempre falando de frases que têm um sujeito inespecífico. Ele não é, né, especificado. E em português está tudo bem você não colocar um sujeito nessas frases. But in English it doesn't work like that. Então, quando a gente tem sujeitos inespecíficos, não sujeitos ocultos, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai começar estas frases aqui using the pronoun it, tá? Então, aqui eu diria it's or it is important. Vou fazer uma letra bonita, vamos tentar. It's important to have courage. It's important to have courage. Acho que eu vou escrever embaixo, hein, produção? Pra cá, pra não sair, né? Desculpa, produção, desculpa. Eu estou torta. Eu escrevo de lado, sabe, gente? Eu descubro que eu tenho manias, my quirks, minhas manias estranhas. It's important to have courage. This is how you're going to say this sentence. If you want to say, tá muito quente lá fora, também tem it, gente. It's too hot, se você tiver reclamildo. It's too hot outside. Ok? Ou se você não tiver no modo reclamação, você pode falar It's very hot outside. Por que eu falei isso, gente? Porque, em geral, quando a gente usa a palavra to, apesar dela significar muito, ela é uma palavra que é, vamos dizer assim, vista como uma conotação mais negativa do que positiva. Quando eu falo very hot, eu não tô necessariamente reclamando, tá? Eu não tô falando assim, tá muito calor e tá ruim. Eu só tô comentando, tá muito calor. Agora, quando eu falo too hot, é muito, tipo, demais da conta, extrapolou, tá? Então, cuidado quando vocês usarem
essa palavrinha bonita aqui, a palavra to, porque ela pode dar essa impressão de que você tá achando ruim, tá? Ah, a festa tava muito boa e tinha muita gente. There were many people. Pronto, achei bom. Agora, se eu falar there were too many people, aí eu tô reclamando, eu tô achando ruim. Right? É menino ou é menina? How do I ask that? Is it, tem que ter um it, a boy or a girl? Is it a boy or a girl? Inclusive, gente, a gente pergunta para os bebês, né? E a gente pergunta para cachorro também, tá? Eu olho para um cachorro na rua e eu posso perguntar, is it a boy or a girl? Também posso. Principalmente porque nós tratamos hoje em dia, né, os cachorros, não sei vocês, mas eu também trato assim, como se eles fossem gente, né? E eles fossem, inclusive, pessoas da nossa família. So you can ask this question and it's okay, tá? Is it a boy or a girl? This is what you're going to ask, ok? Depois a gente volta aqui pra gente pronounce the sentences, tá? Parece que ela não se importa. E esse parece aí, como é que fala? It seems she doesn't care. It seems she doesn't care. Então, parece sempre it seems okay, or it seems like também poderia ser. A gente também tem um outro verbo que a gente poderia usar aqui, tá, gente? Que é it looks like. Porém, existe uma pequena diferença, vamos dizer assim, entre seem e look like. Look like, geralmente, a gente está falando de aparência física. Então, essa fruta parece fisicamente com aquela, ou eu me pareço fisicamente com a minha mãe, I'm going to use the verb like, look like, tá? Então, quando for uma coisa sobre aparência física especificamente. Quando eu estiver falando assim, parece num sentido mais geral, não especificamente de looks, I can use seem, tá? Eu diria que você pode trocar o seem pelo look like, mas você não pode trocar o look like pelo seem, ok? Very good, excellent. Muito bem, Peraí. Você perguntou assim, a Edna perguntou assim, poderia ser it doesn't matter? Para essa frase parece que ela não se importa? Não. Quando eu falo isso não importa, isso aqui não importa, ou eu quero dizer tanto faz, vamos até colocar aqui, tá? Essa frase na lista que eu adorei a dúvida. Tanto faz ou não importa, eu também uso it para isso. Então eu vou dizer it doesn't matter, ok? It doesn't matter. Porém, quando eu vou falar que ela não se importa com alguma coisa, aí a gente vai usar o verbo care. O verbo matter a gente não usa desse jeito, tá? O verbo matter, vamos dizer assim, a gente só usa com sujeito inespecífico. It doesn't matter, right? É o tanto faz da vida. It seems she doesn't care. This is how you're going to say. Não é uma boa ideia. It's not a good idea. It's not a good idea. Não é uma boa ideia. E tem que ter o it, ok? Não faz sentido. It doesn't make sense. It doesn't make sense, ok? It doesn't make sense. Não faz sentido. Para quem não tá vendo a minha tela, coloca na tela inteira, tá, gente? Que aí vocês conseguem ver. Se você tiver no celular, em vez de assiste assim para ficar maior também para você conseguir ler tudo que eu tô escrevendo. Fechou? Aí, gente, eu coloquei também 2 tipos de frase que também tem um sujeito inespecífico, mas nós não necessariamente vamos utilizar o it para isso, que é isso aqui, Quando a gente fala tem pessoas te esperando, ou tem queijo na geladeira, o que a gente quer dizer não é que tem de possuir, tá bom? A gente tá dizendo, na verdade, há. Então, tipo assim, tem água na minha garrafa. Na verdade, o certo é dizer there's water, tá? Então, a gente vai usar o verbo there be para isso, no sentido de haver, de existir. Então, tem pessoas te esperando. There are people
waiting ou waiting for you, tá? Se quiser colocar o for you aqui, não precisa, mas pode. There are people waiting for you. Tem pessoas te esperando. We're going to use like that. Aqui, gente, nesse caso eu usei there are, porque a gente tá falando de pessoas e pessoas é plural, tá bom? Então, toda vez que eu quiser descrever tem isso, tem aquilo, no sentido de haver, a gente vai usar o verbo there be para isso. Também é um sujeito inespecífico, que em português a gente fala tem, tá? Very good. Exatamente, Deizinha, o correto em português é usar o verbo haver, mas a gente não usa. Então a gente vai adaptar aqui só para vocês verem, tá? Mas é isso que a gente precisa usar. Tem queijo na geladeira. There's cheese in the fridge. There's cheese in the fridge. Vou colocar aqui uma estrelinha na palavra fridge, tá? Porque, gente, muitos de vocês, principalmente quem já estudou inglês lá para os anos 80, aprendeu a palavra refrigerator em algum momento da vida de vocês. Mas imagina que você fala assim pro seu filho: filho, abre por favor o refrigerador. A gente não fala refrigerador em casa, então a gente também não vai falar refrigerator in English. Até porque nós não temos 126 anos de idade, então nós vamos utilizar fridge, que é mais fofinho, tá bom? Beleza, entenderam? Então, sujeitos não é oculto, mas sujeitos inespecíficos, como a gente usa em português, é legal, é importante, tá muito quente, geralmente com o verbo to be, a gente vai usar esse it aqui e não vai deixar a frase solta ali, sem costura nenhuma, tá bom? Let's repeat. It's important to have courage. Não pode faltar esse it aí. Ó, só vou dar uma dica para vocês. Quem não repete, não aprende, não guarda as frases na cabeça. Aí depois fica tudo esquecido. Aí nasce também uma espinha dentro do nariz, bem dolorida, que eu rogo praga em quem não repete. Se eu fosse tu, eu começava a abrir essa boca agora, nesse momento, para não perder nenhuma oportunidade. Ó, it's too hot outside. It's too hot outside. Ou, se você não quiser reclamar, it's very hot outside. Bonito. Is it a boy or a girl? Girl é uma palavra gostosa de falar em inglês, né? Ó, o que a língua tem que fazer? Ela tem que fazer um movimento para trás, do interior, lá de Cerquilho, onde a Vanessa mora, né, Van? Lá, aqui em Votorantim, que o pessoal fala assim, aqui também em Votorantim, tá bom? Então é a porta e o interior, é esse R. E depois ele vai lá pra cima, como se você fosse vomitar, a língua aqui, ó. Quando você vomita faz esse barulho. Então é girl, girl, turururu. Eu aprendi a falar girl com essa música. Essa música foi a melhor. Como é que é o nome desse? Pulp Fiction. Nossa senhora, gente. Eu tô muito antiga hoje. Very good. Vamos aqui, ó. É isso? Não, é aqui, é isso. It seems she doesn't care. It seems she doesn't care. Beautiful. It's not a good idea. It's not a good idea. Great. It doesn't make sense. There are people waiting for you. There's cheese in the fridge. E aqui, ó, pra gente não esquecer, it doesn't matter. Tanto faz, não importa. It doesn't matter. It doesn't matter. Eu gosto quando vocês fazem a cara, entendeu? Que tem gente que só repete assim, mas tem que fazer a cara de it doesn't matter. Tipo, é isso, gente. Vocês são atrizes e atores. Aí vocês têm que entender. When we are speaking English, we are actors and actresses. Foi tranquilo, maravilhoso, fácil, gente, muito fácil. Vamos ver um outro jeito de usar o it, que é muito importante e que a gente esquece. Por quê? Quando eu pergunto em português assim pra você, e aí, você leu o livro? Aí você vai falar, li. Não é isso que a gente fala? Você gostou? Você gostou do chá? Gostei. É isso que a gente responde. Porém, em inglês, quando nós vamos responder alguma coisa e o verbo é um verbo transitivo,
Nossa, tia, tá falando muito difícil aqui pra mim. Eu não lembro mais o que que é um verbo transitivo. Eu vou te falar de um jeito que tu nunca mais vai esquecer na tua vida. Tu vai sonhar com isso hoje à noite, tá? O verbo transitivo é um verbo que transa. Eita, nós! Como assim, teacher? Não falei que você nunca mais esquecer? Impressionante! É só falar isso que nunca mais esquece. O que que é um verbo que transa, gente? É um verbo que se relaciona. Ele precisa se relacionar para existir. Exemplo: eu fiz. Entendeu a frase? Não, não entendeu, porque tu não sabe o que que eu fiz. Não é verdade? Primeira coisa que você vai me perguntar é: o quê? Eu gostei. O que que você vai me perguntar? Do quê? Então, a grande maioria dos verbos são transitivos, transam. Eles precisam de uma outra palavra, que a gente chama de objeto direto, mas a gente vai falar a palavra aqui, para existir. Então, a grande maioria dos verbos vai precisar desse it na resposta. Então, let's give you some examples, ok? Por exemplo, did you read the book? Yes, I read it. Eu não paro a frase lá no verbo. Eu só vou parar a frase no verbo se por um acaso meu verbo for intransitivo. Os verbos intransitivos são menos, tá, gente? O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não precisa transar. Ele não precisa de complemento para você entender. Então, por exemplo, ontem eu dormi. Você não entendeu a frase inteira? Você sabe o que eu fiz. Se eu falar ontem choveu, você entendeu o que aconteceu. Então, são frases que não precisam desse complemento. A grande maioria das frases precisa, tá? Então, vamos pensar no verbo like, por exemplo. Não tem aquela música That's the way, I like it, Não é That's the way, I like, né? Tem um it. Então, lembra sempre dessa música. É transitivo, precisa do it. That's the way I like it. That's the way I like it. Ok? Por exemplo. Ai, peraí. Deixa eu escrever aqui, porque eu sei que vocês estão anotando ainda. Já, já, tá? We need the report. Alguém vira pra você e fala assim, ó. We need the report. Você já fez ela? Did you do? Olha ele aqui. Did you do it? Ok? Você fez ela. Então, toda vez que você pensar ela, ele, né, que é o it, na verdade, em inglês, ou isso ou aquilo, e tiver isso na frase, você vai precisar colocar o it. Não dá pra comer. Este daqui, gente, é o que mais, vamos dizer assim, é o erro que mais brasileiros cometem, porque pra gente tá tudo bem não colocar o it como objeto, tá tudo bem não colocar o it como sujeito também na frase, mas soa weird, soa esquisito, tá? Por isso que eu falo, tem gente que quando você tem erros que quando a gente faz, o gringo não nota porque nem ele sabe. Quando eu falo pra vocês da diferença de will, going to, por exemplo, que é um exemplo que eu sempre gosto de dar, existe uma regra, sim, que diferencia os dois. Na hora de falar, it doesn't make any difference. It doesn't, tá? Não tá aparecendo a última frase? Vamos ver se assim aparece. Agora vai aparecer. Aqui, ó. Tá? Just so you know. Pera aí, eu tô segurando aqui pra vocês poderem ver. We need the report. Did you do it? Ok? This is how you're going to ask. Fechou? Fácil, gente. Beleza. Vocês não vão mais esquecer do it, né? É um detalhe, but it's a very important detail, ok? E eu vou dar aqui uma listinha, uma mini list de verbos transitivos bem comuns que você sempre vai usar o it. Ô, menino! Ai, minha lousa não tá mais me obedecendo, gente. Ela não quer me obedecer. She doesn't want to obey me. Deixa eu botar vocês aqui. Não, vou botar minha listinha aqui para vocês entenderem. Ó, primeiro, verbs of preference. Todos os verbos de preferência são transitivos, ok? So, like,
love, enjoy, gostar, amar, curtir, prefer, o próprio verbo preferir, hate, odiar, dislike, não gostar. Desgostar, a gente usa esse verbo em português, gente, mas não usa, né? A gente não fala, eu desgostei. Mas é só para vocês saberem que é o contrário. I like it, I dislike it. Em inglês você pode usar com bastante frequência, tá? O verbo dislike para isso. Então, os verbos que expressam preferência são sempre transitivos. Então, se eu te faço uma pergunta, oh, did you like the book? Oh, I liked it. Pronto, termina lá no it. Não necessariamente você precisa responder essa pergunta falando, ah, yeah, I liked the book, tá? Não precisa repetir a palavra book. You can use the word it for that and that's okay. Oh, do you like spaghetti, for example? Oh, I love it. Eu amo it. Lembra que sempre vai ter o it. Do you enjoy going to Disney? Oh, I totally enjoy it. Então não esquece desse it, nem no começo nem no fim, tá? Vou exemplificar, Ellen cita uma frase com dislike, ó. Did you enjoy the movie? Você curtiu o filme? I disliked it. A gente usa assim mesmo, tá? É o contrário especificamente do verbo like. É que em português eu diria eu não gostei. A gente não usa o verbo desgostar para isso. But in English you can totally use it. Did you enjoy the movie? Oh, I disliked it. Ah, você gostou de, sei lá, você gostou desse prato? Ah, eu não gosto de champignon, por exemplo. I dislike mushrooms. Ok? So you can use it like that. Foi? Entenderam, gente? Excellent. Temos mais? Yes, we do. We do have. O verbo get, gente, que eu amo de paixão, que é o nosso verbo coringa, também é um modal verb. Gente, lembra que o verbo get tem 5.438 significados. Os mais usados, que é o mais importante de tudo. Conseguir, tá? Ele significa conseguir. E aí, conseguiu a vaga? Yes, I got it. Consegui. I got it, ok? Também significa chegar, ok? Então, eu cheguei hoje, por exemplo. I got here today. I could totally use it like that, tá? Não entendi. Ah, Ellen perguntou, I didn't like? Pode, você pode responder, só tô... É um outro jeito de falar, tá bom? Não é que você não poderia falar I didn't like it, tá tudo certo. Mas lembra que precisa do it, ó. Até na resposta, lembra, quando a gente tá corrigindo coisa na nossa cabeça, a gente se distrai um pouquinho, o cérebro vai pro status quo. Então, cuidado com colocar lá, tá? O I didn't like it, beleza? Verbo get significa conseguir, significa chegar, significa comprar também. Então, por exemplo, aonde você comprou essa garrafa? Where did you get it? E eu vou colocar o it também nessa pergunta, tá? Oh, where did you get it? O get também pode ser usado no sentido de entender. Esses são talvez os usos mais comuns do verbo get, tá? Então, entendi, saquei, I got it. Vou colocar um exemplo de cada, tá? I got a new job. I got a new job. Eu consegui um novo trabalho. Aqui eu só tô dando uma fugidinha do assunto, mas é só pra gente colocar aqui e vocês saberem, tá? Chegar. I got home late. Cheguei em casa tarde. I got pizza. Eu e as pizzas. I got pizza for dinner. Eu comprei pizza pro jantar. Ok? Very good. Entender. I got what you said. I got what you said. Ah, eu saquei, eu entendi, eu captei o que você disse. I can totally use it, ok?
Very good. Pode ser receber também, Kelly, excelente, tá? Mas esses são os usos mais comuns. Gente, de verdade, se você for buscar no dicionário, tem mais de 600 usos para o verbo get. Todos são usados no dia a dia? Não, a diário, assim, o que você vai encontrar muito é o verbo get nesses usados nesse caso, e talvez eu adicionaria o receber, tá? Eu recebi as flores que você mandou. I got the flowers you sent me, por exemplo, tá? I got the flowers you sent me. Ah, meu pai. You sent me. Very good. Ó, vaga de emprego. Geralmente a gente fala I got a job mesmo, tá? Nesse sentido mais geral, eu peguei o emprego. Se você quiser dizer a vaga especificamente, you can use the word spot. Não é tão utilizado assim, tá? I got a job spot today, por exemplo. I got a job, vai ficar muito mais direto ao ponto, right? Vamos repetir só pra gente internalizar os usos, gente? Então vem cá, ó. I got a new job. I got a new job. I got home late. I got pizza for dinner. I got what you said. I got the flowers you sent me. Excellent. Se por um acaso, no meio de uma conversa, você estivesse fazendo substituições, percebe que ele é um verbo transitivo? I got a new job. I got it. I got home late. I got home late. Aqui a gente não substitui por it, tá? Mas aqui, ó. I got pizza for dinner. I got it for dinner. I can totally use it, ok? I got what you said. I got it. Também posso usar o it aqui. E aqui só não vai ser it porque flowers tá no plural, tá bom? I got the flowers you sent them. You sent me. Eu colocaria them se eu fosse substituir aqui. I got them. Pronto. Ok? This is how you're going to say it because it's plural. Fechou? Que mais, gente, que a gente pode colocar aí nessa lista? Tem bastante verbo que é transitivo, tá? To find, que é o verbo achar, encontrar, no sentido de encontrar objetos, tá bom? To lose, ok? Send, to send é um verbo transitive. To want, querer. I want it that way. Não é I want that way. Ok? Very good. To believe. To know. Ok? To deliver. We have so many. Aliás, gente, a grandíssima maioria dos verbos vai ser transitivo. A gente tem poucos verbos que são intransitivos, tá bom? Então, se você tiver dúvida, tenta meio que traduzir na sua cabeça e percebe se precisa de um complemento, se aquela frase precisa de um complemento. Se ela precisar, you're going to have to use it. Não deixa no vácuo, tá? Uma coisa importante também para vocês terem em mente é que it é singular. No plural é they ou them. Depende de em que posição ele tá na frase. Ok? Às vezes o plural vai ser they e às vezes o plural vai ser them. Sabem a diferença quando vai ser they e quando vai ser them? Sabemos, tia, mas a gente gostaria muito que você revisasse só pra gente lembrar assim, né? Só pra ter uma luz. Fácil, tá? They, gente, sempre vai ter a função de sujeito. E them sempre vai ter a função de objeto. Easy peasy lemon squeezy. O que vocês têm que saber? Isso aqui vem sempre antes do verbo. O sujeito vem sempre antes do verbo. E o them vem sempre depois do verbo. Mais fácil. Para você não esquecer, tá? Então, they like it. Ó, coloquei o they aqui porque ele tá na posição antes do verbo. Beleza? Agora, se eu quisesse falar eu gosto deles. I like them, coloquei them aqui, porque ele tá depois do verbo. Easy? Nossa, ficou fácil agora. Easy, easy. That's awesome.
Very good. E por último, gente, mas não menos importante, it's very important. A Sônia, fica tranquila, Sônia, a gente entendeu, deve ter esbarrado em alguma tecla. Eu imaginei que um gato estava passando no seu teclado. And that's it. Tá? E aí, gente, uma coisa também para ficar na cabecinha de vocês é que nós temos também o it em alguns formatos que vocês precisam saber como usar. Peraí. Deixa eu puxar mais para cima. It's e it's, tá? Então são 3 formatos diferentes. Esse it's que tá aqui é o it's que é sujeito ou que é objeto, certo? Que a gente acabou de ver. Então, it's, objeto não, né? Objeto. Eu falei uma coisa e escrevi outra, que doida. Objeto. Very good. Então a gente sabe que a gente pode usar it's raining. It's raining again. Ou I love it. Pronto. Como sujeito ou como objeto. Quando a gente tá com esse formatinho aqui, ó, tá vendo que é it's sem o apóstrofe. Não tem apóstrofe aqui, tá? Nesse caso, ele é o possessivo. Ou seja, ele é o dele ou dela para bichinhos, animais, cachorros, nananã. Então, por exemplo, vamos lá. O cachorro, vamos imaginar que é um cachorro inespecífico, tá? Porque o seu você pode chamar de he ou she. Mas é um cachorro da rua. The dog is eating its bone. O cachorro tá comendo o osso dele. Então, esse it's, quando ele tá sem um apóstrofe, a gente tá colocando ele. Em português é apóstrofe ou apostrofo, gente? Eu sempre falo em inglês apóstrofe, porque eu nunca lembro como que é. É apostrofo? É o? Oi. Fê. Ih, gente, agora vocês estão me confundindo. Um respondeu fo, o outro fê. Então tá bom, gente, eu não sei. Eu vou pesquisar. I'm going to keep saying in English, it's better, okay? The dog is eating its bone sem um apóstrofe, without the apostrophe é fê. Tá bom, gente. Sem o apóstrofe, eu com medo de errar. A gente tá falando de um possessivo, o dele ou dela. Quando a gente tem isso aqui, a gente tem uma abreviação do verbo to be. Então, it's so good to have you. Nossa, é tão bom ter você aqui. It's so good to have you here. Então, aqui é a abreviação de it is. Mas a gente também não pode esquecer que ele também é a abreviação de it has. Tá bom, gente? A abreviação é a mesma. Porém, contudo, no entanto, não é no it has quando nós estamos falando do verbo have como verbo ter. Sim, quando ele está lá no present perfect e ele está sendo usado como um verbo auxiliar, tá? Então, sempre vai ser aqui, ó, desse jeito. It's been, tá vendo? Ele tá no present perfect, ou seja, tá ele aqui e aqui tem um verbo ou na terceira coluna ou um verbo com ed. Fechou? Nesse caso, it's been so hot lately. Tá tão quente ultimamente. This is what I'm going to use, tá? É assim que a gente vai usar o it's também como present perfect. Entenderam? Ficaram com alguma dúvida sobre isso, gente? You have to let me know, tá? Então, a gente pode usar nesse sentido, do jeito que a gente viu, desse jeito como possessivo, e aqui a gente está falando de 2 abreviações, ou it is ou it has. Porém, nós não vamos utilizar esta abreviação desse jeitinho aqui, quando o have é um verbo ter na frase. Por exemplo, deixa eu ver. Ele tem, vamos dizer assim, eu tô descrevendo o meu computador. Aí eu falo assim, ele tem uma função X, tá? I'm going to say, it has fantastic
feature, tá? Feature é uma função, uma característica do computador. Nesse caso, essa abreviação aqui não pode acontecer. Eu não posso falar it's a fantastic feature, tá? Entenderam? Beleza? A palavra aqui é lately. Lately. Tá bom? É quando eu escrevo rápido, fica assim. Apóstrofo com o é um sinal gráfico usado para indicar supressão de uma letra. Tá bom, gente. Obrigada. Apóstrofe com E é uma figura de linguagem usada para chamar ou invocar alguém real ou imaginário. Gente, então é apóstrofo, tá bom? Acabei de aprender. Thank you so much, Janla. You are teaching me Portuguese today. Amazing. Apóstrofo. Okay? I didn't even know there were two words for that. Fez sentido, gente? Welcome. Well, let's repeat the last sentences. Então vem comigo aqui, ó. It's raining. I love it. É verdade esse bilhete. The dog is eating its bone. Its bone. It's so good to have you here. It's been so hot lately. E aqui não pode abreviar, tá? It has a fantastic feature. Cuidado com a pronúncia dessa última palavra aqui, tá? A palavra feature. Feature. This is how you're going to pronounce it, ok? Feature, para não sair future, é um pouquinho diferente. Future, futuro, feature, característica. Okidoki, guys! Very well! Agora vocês nunca mais vão errar. Feature é característica, tá bom? Feature, you can use it for people, personality features, face features, for example, ou para as características compostas de um computador, de uma peça, ou algo assim. Very well! Não pode abreviar. Por que não pode abreviar a última, Eli? Porque aqui o verbo have, ele é um verbo considerado como verbo principal, tá? Ele é o único verbo da frase. Percebe aqui uma coisa, ó. Aqui tem esse verbo, mas tem um outro verbo. Este daqui é o verbo principal. Então, nesse caso, ele tá aqui só como verbo auxiliar. Por isso que eu posso abreviar. Aqui, se eu abreviar, vai parecer que eu tô dizendo isso aqui, ó. It is a fantastic feature. Não que tem uma característica fantástica, mas que sim é uma característica fantástica. Então, por isso que a gente não abrevia. Quando o verbo have é um verbo principal da frase, não pode abreviar. Nem quando é, por exemplo, no present perfect, have, eu abrevio com apóstrofo, que eu acabei de aprender. V também não pode abreviar. Por exemplo, eu não falo assim, ó, eu tenho 3 cachorros. I have 3 dogs. Eu não posso falar I have 3 dogs. I cannot make an abbreviation here. Eu não consigo fazer uma abreviação aqui. Fechou? Senão muda a característica da frase. Very well, guys. Amazing. Levantei. Era isso, Ivonete? Very well. Thank you so much for being here. Muito obrigada por estarem aqui. Não errem mais, porque esse é um erro que faz assim, ó, no ouvido dos native speakers. They are going to... It's going to sound a little bit like that. Tenho também um recadinho muito importante, ok? But eu vou finalizar aqui a nossa aula de hoje. Thank you so much, but stay tuned. Fiquem aí para vocês escutarem o meu último recadinho.